Cartoleiros que acompanham a gente aqui no Diário Celeste, tá no ar o Cartozeiros, estamos chegando ao final do primeiro turno e vamos te dar dica da 18ª rodada e fazer uma análise rápida da 17ª rodada. Então, bora começar! Tivemos aí na 17ª rodada, uma rodada não tão boa pra gente, pontuamos mal, pontuamos 46,91 pontos e tivemos aí jogadores que não jogaram, né? Tivemos jogadores do Grêmio que não jogavam, tivemos jogadores da Ponte Preta que não jogaram, que infelizmente não teve jogo, né? Fluminense também não. É isso aí, e agora a gente vai pro top 5 da Liga, tem lá 6-1 Sport Clube em primeiro lugar, Samaná em segundo, Barcelona Dortmund em terceiro, Batista CF em quarto e Forza Fox em quinto. Temos o top 5 da rodada. Camisa 6 está em primeiro lugar, Sport Clube Celeste está em segundo lugar, Samanaú que voltou pro top 5, está em terceiro lugar na rodada. El Toro Azul FC está em quarto lugar na rodada e LA Tabajara está em quinto, fechando o nosso top 5. Lembrando que após o final do primeiro turno já teremos a primeira premiação aqui na Liga. Se você ainda não participa da Liga, o link está na descrição do vídeo aqui. É só você acessar lá que você vê como que é a Liga, vê como que é a premiação e participa com a gente. E vamos começar a escalar o nosso time da 18ª rodada. Pré-requisito tem que estar inscrito aqui, então se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e já vai deixando o seu like. Vamos aqui vender todo mundo e começar escalando pelo gol. Quem é o seu goleiro para essa rodada? Estou apostando na maior média do Cartola, Douglas Friedrich do Avaí. Avaí que enfrenta o Atlético Paranaense, que surpreendeu o Vasco. Atlético Paranaense joga em casa contra o Avaí, mas eu estou apostando no goleiro do Avaí, que negativou, desvalorizou muito na última rodada e contando que ele vai se valorizar e vai fazer muitas defesas difíceis. Para essa rodada eu escalei o goleiro Aranha da Ponte Preta, que joga contra o Vitória fora de casa. O time do Vitória não é um time que faz muito gol, então o Aranha deve fazer bastante defesa aí. Espero que não tome gol e garanta também o SG. O Aranha que não jogou na última rodada porque o jogo da Ponte não teve. Mas aqui no Diário Celeste a gente vai com o Vanderlei, que é um dos melhores goleiros aí do campeonato, né? Ele nunca negativou, só pontuou bem. Na última rodada foram 10 pontos, a gente tinha ele aqui também no time do Diário Celeste. Ele vai estar na 18ª rodada também. E agora vamos para a lateral, né? Pois é, meu lateral também eu vou do mais provável, eu vou do Guilherme Arana. Guilherme Arana que também se desvalorizou na última rodada. Joga contra o Atlético Mineiro, no Mineirão o jogo, né? O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão e o Guilherme Arana tem uma média de 4,76. No meu time para essa rodada eu escalei o Sid Clay, um dos melhores laterais aí do campeonato, tem a média bacana, ele enfrenta o Avaí em casa e espero que ele pontue bem. E o Sid Clay já tem 3 gols e 3 assistências e também vai estar aqui no time do Diário Celeste. Não fazendo gol no meu goleiro, tá ótimo. Meu outro lateral é o Bruno Cortez do Grêmio. O Grêmio é um bom time para se apostar nessa rodada. O Grêmio joga fora de casa, mas contra o Atlético Goianiense. Então o Bruno Cortez aí, que já fez gol nesse campeonato, tem aí 20 roubadas de bola, tô contando com o SG dele, hein? No meu time para essa rodada eu escalei o do Botafogo, o Vitor Luiz, ele tem uma média muito boa também de 4,29, ele vai estar no meu time para essa rodada, tem um gol aí no campeonato. E aqui no time do Diário Celeste a gente escalou outro gremista, a gente escalou o Léo Moura, que está aí um tempinho sem jogar já, vai voltar a jogar agora, porque o Edilson não joga, e a gente escalou ele aqui no time do Diário Celeste. E vamos agora escalar a dupla de zaga, né? Pois é, minha dupla de zaga, é o Balbuena. Fez gol aí, deu assistência na última rodada, vem fazendo gol sempre aí, Balbuena. Então, já tem 3 gols nesse campeonato, tem atacante que não tem isso. Estou apostando no Balbuena, que vai jogar no Mineirão contra o Atlético Mineiro. No meu time para essa rodada, eu escalei o Kahneman do Grêmio. Ele que eu queria escalar o Pedro Jeromel, mas também. O Pedro Jeromel também não tá no provável, né? Eu escalei ele, eu não tô nem achando ele aqui no Cartola, mas... Tá bem baratinho aí. Ele tá aqui, achei ele aqui, escalei ele por causa da probabilidade do Grêmio sair com SG. E aqui no time do Diário Celeste a gente escalou o botafoguense Igor Rabelo, ele que não foi bem na última rodada, a gente também tinha ele aí, esperando recuperar as cartoletas que perdemos e os pontinhos também. E o último zagueiro,
Kahneman também, vou de Kahneman. Kahneman tem uma média baixa, mas como o Grêmio joga fora de casa, né? Mas contra o Atlético Goianiense, um adversário teoricamente fraco, tô apostando nele aí, fechando minha zaga. O meu último zagueiro é o Arboleda do São Paulo, ele que tem 6 jogos aí, a média de 3,60, São Paulo em frente ao Curitiba em casa, voltou a vencer fora de casa contra o Botafogo, espero aí que ele saia com SG, pelo menos para garantir uns pontinhos. Já fez gol no campeonato, né? Fez gol, e aqui no time do Diário Celeste a gente vai com o jogador da Ponte, o Marlon, ele que tem uma das melhores médias de zagueiro aí, não melhor média em números, assim, maior, mas ele só negativou uma vez e sempre mantém a média dele, que é 4. Então, é um zagueiro que é para se escalar sempre garante os pontinhos, e essa rodada tá muito difícil escalar zagueiro. E o meio de campo? Arthur do Grêmio, vou de Arthur do Grêmio. O Grêmio é a minha principal aposta nessa rodada, acredito que de 90% dos cartoleiros aí. Arthur tem uma média de 4,64, ele é um meia mais defensivo. Então estou apostando aí muito que vai funcionar o sistema do Grêmio e vai vencer o Atlético. No meu time para essa rodada eu escalei o Ramiro, outro gremista, ele que tem a média de 4,32. Ele tem 4 gols, 3 assistências e 17 roubadas de bola. Espero que ele continue assim, continue imitando, me ajudando aqui no Cartola. Aqui no time do Diário Celeste a gente escalou o jogador do Sport, Patrick, um dos jogadores que mais rouba bola no Campeonato Brasileiro, joga contra o Fluminense em casa, e o meio de campo do Fluminense é um meio de campo que segura a bola, então a gente espera que ele roube muitas bolas e garanta aí uns pontinhos pra gente, no mínimo 6. Voltando aqui no Arthur, ele rouba muita bola também, então galera, é uma boa, tá? Porque o time do Atlético não consegue segurar muito bem a bola, então é uma boa aposta aí o Arthur. Meu outro meia é o Jusilei do São Paulo, Jusilei que negativou e desvalorizou. Estou precisando recuperar os cartoletes que eu perdi nessas 2 últimas rodadas aí. O Jusilei, como São Paulo joga em casa contra o Coritiba, estou apostando nele aí, que ele tem 46 roubadas de bola, já tem gol nesse campeonato e quem sabe aí me deu umas cartoletas também. No meu time para essa rodada, o outro meio de campo é o Diego Souza do Sport, que não esteve na última rodada, não jogou. Ele tem a média de 5,97, já são 6 gols e 1 assistência no campeonato. Aqui no Diário Celeste a gente não escalou o Diego Souza, a gente escalou o René Júnior do Bahia, que joga contra o Chapecoense fora de casa. Ele tem a média de 6,93, tem 3 gols e fez 6,80 na última. E olha o tanto de roubada de bola que tem René Júnior. 42, ele sempre pontua bem, sempre garante os pontinhos bons. E o Chapecoense não vem bem, né? Então ele deve pontuar bem. Mesmo o Bahia tendo perdido na última, mas trocou de treinador agora, esperamos que ele pontue bem. Falando em René Júnior, com esse tanto de roubada de bolas, 3 gols no campeonato contra a Chape, botei ele no meu time também. René Júnior com a média de 6,93. O Bahia vai jogar fora de casa contra a Chape. René Júnior, tô repetindo essa escalação aí. E no meu time, o último meio de campo, eu escalei o Thiago Neves do Cruzeiro aí, ele que joga contra o Vasco fora de casa, tem a média de 6,44, 5 gols e 2 assistências, nunca negativou também. Mas aqui no Diário Celeste a gente não vai com ele, a gente vai com o Cueva do São Paulo. O São Paulo que joga em casa contra a Ponte, a gente já disse aqui. Contra o Curitiba. Contra Curitiba, ele tem a média de 3,52, fez 11 pontos na última, deve ter uma desvalorização aí se não pontuar bem. Mas aposto que ele pontue bem novamente, tem 1 gol e 2 assistências já. E agora a gente vai para o nosso ataque, né? Pois é, para o nosso ataque, pode botar esse primeiro da lista para mim aí. O Luca não jogou na última rodada por conta do jogo que foi adiado aí contra o Fluminense. Então botando ele porque a Ponte joga contra o Vitória, então o Cruzeiro não fez gols, mas acho que a Ponte Preta vai fazer com o Luca. No meu time e no time do Diário Celeste, a gente foi com o Lucas Prato do São Paulo. Ele tem 5 gols e 2 assistências, tem a média de 4,15. Ele negativou 2 vezes apenas no campeonato, e o São Paulo aí, eu espero que se reabilite agora e o Lucas Prato pontue bem, né? Bota o Lucas Prato pra mim também, meu segundo atacante, com a média de 4,15, 5 gols, 2 assistências. Contra o Curitiba em casa, aposto que ele vai meter pelo menos uns 2. Eu apostando na vitória do Grêmio fora de casa contra o Atlético Goianiense, não podia faltar um atacante do Grêmio, né? Escalei aqui no meu time o Everton, ele que tem a média de 4,70. O Luan não joga, seria o Luan, mas o Luan não joga, eu acho, pelo menos não está no provável.
Ele tem sábado a 5 gente gols, vê. 1 assistência e o Everton vai estar no meu time e no time do Diário Celeste para essa rodada. Estamos indo contra o outro, que eu botei o Pedro Rocha, um outro atacante do Grêmio, ele que já tem 2 gols, 2 assistências, na Copa do Brasil lá jogou muito, meteu gol, estou apostando nele aí, joga contra o Atlético Goianiense fora de casa, então o setor ofensivo do Grêmio deve funcionar muito, galera, é uma boa aposta para essa rodada. E o Pedro Rocha tá baratinho, tá dando 9 cartoletas, tô apostando nele aí, fechando meus 11 de linha. E para fechar os meus 11, eu escalei o Arthur da Chapecoense, ele que foi um dos mais escalados na última rodada e não correspondeu, né? Não fez pontuação boa. Mas aqui no time do Diário Celeste a gente não vai com o Arthur, a gente vai com o Bruno Henrique, ele que tem a média de 4,95, são 3 gols e 6 assistências, mesmo quando não faz gol ele pontua bem. E agora fechar o time com o treinador, né? Rapaz, sobrou dinheiro pra mim não, hein? Quase que eu fico sem técnico. Mas escalei o Claudinei Oliveira aqui do Avaí, que tá valendo 7 cartoletas, ele tem uma média de 3. Eu acredito que o Avaí pode sim surpreender o Atlético Paranaense e o Claudinei Oliveira me salvar aí em pelo menos uns 5 pontos. No meu time e no time do Diário Celeste a gente escalou o melhor treinador aí da rodada que deve pontuar muito bem, que é o Renato Gaúcho, ele que enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa e o Atlético Goianiense não vem bem das pernas aí. Esperamos que ele pontue bem, né? Fechamos aí o nosso time então com Vanderlei, Sid Clay, Léo Moura, Igor Rabelo, Marlon e no meio de campo Patrick, René Júnior, Cueva. O ataque tem Lucas Prato, Everton, Bruno Henrique e o técnico Renato Gaúcho. Esse time custou 159 cartoletas, tá rico, hein? Sobraram 15 ainda. Confirma essa seleção aí. E vamos falar da gente agora. Quantos pontos você fez? Primeiro, quantos que seu time custou? Meu time custou 160,88. Meu time custou 139. Na última rodada eu fui mal. Fiz 44,79 pontos. Eu fiz 49,86 e a gente convida vocês aí a participar da nossa liga, né, que tem uma premiação bacana aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, o link da liga vai estar na descrição do vídeo aí. Você participa lá que tem uma premiação muito bacana e a liga é em parceria com a Maior de Minas Betim. Se você não conhece, acessa lá o Facebook e o Instagram, @Maior de Minas Betim. E tem o time da live que a gente escalou no sábado ao vivo aqui, junto com a galera, fez 63,99 pontos. O time da live tinha o Vanderlei, o Reinaldo, o Diogo Barbosa, o zagueiro Luan e o Pedro Jeromel. O meio de campo tinha Thiago Neves, Zé Rafael e René Júnior, a dupla do Bahia que deu certo. No ataque tinha Dudu, Arthur e o Luca que não jogou. E o treinador era o Vinícius Eutrópio. Rapaz, essa rodada foi meio estranha, né? Tivemos jogadores que fizeram 2 gols, deram assistência e o máximo de ponto que fizeram foi 16. Ninguém passou dessa pontuação. Até postaram lá no Cartola ontem, na página oficial. Tudo bem, tudo normal por aqui, sem mitagem. Ninguém imitou, rapaz. Foi uma rodada que 16 pontos é uma pontuação alta, mas nada fora do normal, né? Não é uma mitada. Por isso a pontuação baixa, a média geral dos cartoleiros foi 35 pontos, uma média muito baixa. E tem live no meio de semana? No meio de semana não tem live, não vai rolar a live, mas no final de semana ela volta. Quem vai escalar o time da live essa semana é a gente mesmo. E na outra rodada, no final de semana, a gente faz a live normalmente. E a gente pede para que você deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal que ajuda muito. E na outra rodada já tem vídeo novamente. E se você quiser outras dicas de Cartola FC... Quem tá sem cartoleta, quem tá mal, quem tá muito bem, quer dicas diferentes, acessa Cartola Competição, né, Diego? É só acessar o cartolafcsporttv.com, que é o site com muito conteúdo sobre Cartola. Tem as parciais ao vivo, tem muitas dicas bacanas, dicas baratas, dicas caras. Se você quiser outras opções de jogadores, acessa lá cartolafcsporttv.com, que tem muito conteúdo bacana sobre Cartola. E siga a gente nas redes sociais. Esse time aqui é o primeiro time, a gente pode mudar muita coisa ainda, a gente avisa para vocês nas redes sociais e fixa também o comentário aqui no YouTube quando a gente faz troca. Então fica ligado aí no vídeo, sempre entra aí para ver, dá um F5 e olha os comentários se não tem nenhum fixado aí da gente. Pois é, galera, então vamos registrar a presença das nossas camisas aqui da seleção de Portugal, do Cruzeiro, confronto da semana, Cruzeiro e Vasco, gigante da colina, seleção brasileira,
camisa do Mito Fábio, Manchester United, Barcelona e do Fogão ali. O outro confronto do Cruzeiro no outro final de semana, né? Então, galera, a gente agradece vocês aí que tá acompanhando a gente, nossos vídeos estão bombando, né? Então, se inscreva aí, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, comentar aí, deixar sua dica, sua sugestão. Quando fechar o mercado, posta a sua escalação para zoar aquele que fez menos que você. É isso aí, na próxima rodada voltamos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Valeu, falou. Valeu!